Todos estamos sujeitos a falhas e erros. Porém, vivemos relações nas quais julgamos e somos muito julgados. E existem momentos em que precisamos apenas de alguém que nos acolha quando cometemos alguma falha. Mas o problema é exatamente esse. Quem me acolhe quando eu falho? São nesses momentos em que estamos vulneráveis emocionalmente por uma falha que buscamos ajuda e muitas vezes não encontramos ou não nos sentimos à vontade para compartilhar esse sentimento por medo ou receio. Como podemos identificar as pessoas certas para buscar ajuda nesses momentos? Como lidar com a falta de confiança e o medo do julgamento? Como lidar com as críticas que virão nos momentos em que erramos? Fique com a gente. Hoje, no Bendita Hora, iremos discutir sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem é que não errou nesta vida? E quando erra, quem é que tem a grandeza de poder te estender a mão, te ajudar e que você tenha coragem de poder crescer diante de um erro? É um assunto muito importante hoje. Mas não é qualquer pessoa que vai vir falar com o padre, não. E junto com você. É ela. Cadê a musiquinha dela? Que gracinha. Só podia ser ela. Oi, meus Olha amores. aí, gente. A Meirinha. Meire, você é maravilhosa, alegria estar minha aqui, querida. viu? Obrigada. Deus abençoe você, viu? Muito bom. Você Você é muito também. querida. Muito obrigada. Ô, Meire, que assunto hoje você vai Pois tratar é. com a gente, hein, querida? Sabe que é um assunto seríssimo nos dias de hoje, porque nós estamos desamparados dentro do nosso próprio lar. Então, numa sociedade onde a gente acha que tem que ser sucesso o tempo todo, eu preciso... cobrado, né? É o tempo todo, sabe? Cobrados. Exato. Então, por exemplo, a mulher, ela tem que ser magra, ela tem que ser inteligente, ela tem que trabalhar, ela tem que isso, tem que ser aquilo, tem que ser uma mãe perfeita. O homem também, ele tem que estar lá ganhando rios de dinheiro. A criança tem que ser inteligente, tirar só notas boas e tal. Quer dizer, o tempo todo nós estamos sendo cobrados e criticados porque não alcançamos um patamar de sucesso. O grande problema é que hoje, na sociedade da imagem, a gente cria uma imagem, um ideal dentro da nossa cabeça que nunca vai se transformar na realidade. Por quê? Esse é um pensamento muito infantilizado. Então, no mundo da fantasia, existe o mundo perfeito. Mas no mundo real, no mundo maduro, esse ser perfeito, ele não existe. Porque o ser humano não é perfeito. Entende? Então, só que veja, na minha cabeça eu fico cobrando de mim mesma e das outras pessoas que nós sejamos sempre o sucesso o tempo todo, felizes o tempo todo, sabe? Isso cansa. E aí eu começo a ser crítica comigo mesma e também com as outras pessoas. Então eu começo a comparar. Esse meu marido é pobre, além de pobre, é barrigudo. Essa minha mulher aqui, além de chata, não trabalha. Esse meu filho aqui não é tão inteligente e brilhante quanto o vizinho ou aquele youtuber, aquela pessoa assim, sabe? Então, o tempo todo, a gente começa a comparar os nossos familiares com as outras pessoas, que a gente acha que a vida do outro é muito perfeita, a minha só que não é, né? A gente parte dessa questão. O problema dessa comparação é que ela vai levar a uma outra questão, que eu começo a menosprezar as pessoas da minha própria família e começo a chegar num ponto que se chama indiferença, que é o pior sentimento que a gente pode ter por alguém que é nenhum. É verdade. Né? Então, quando eu menosprezo alguém, eu deixo de olhar para esta pessoa. E quando eu deixo de olhar, eu deixo de amar. Porque o amor, ele requer um olhar. Então, quando eu cuido de uma plantinha, eu preciso olhar para ela, perceber que ela está murchinha, perceber que ela está precisando de uma água ou perceber que está água demais. Então, com relação aos nossos filhos, por exemplo, eu preciso olhar aquela criança e perceber que alguma coisa às vezes não está indo bem, porque o nosso interesse pela outra pessoa, ela não pode vir só quando o outro pede uma ajuda oral, do tipo, mãe, eu estou precisando de ajuda. Não, às vezes a pessoa não vai falar isso para você e é você que tem que perceber isso.
Agora, o que eu quero chamar a atenção é a origem, de onde vem esse lugar, né, onde todos nós somos carentes. Você pode perceber que o mimimi, a vitimização é uma coisa muito, muito forte hoje. E de onde vem essa carência, onde todo mundo quer ser amado, mas ninguém se sente amado? E sem dizer também, né, Miriam, acho que é legal toda essa introdução que você está fazendo, muito pertinente, mas lembrar também que errar, falhar, não conseguir, ela faz parte do crescimento do ser humano. Se a gente for olhar pela fé, e você é uma teóloga também, nosso Senhor, ele só antecipou a vinda dele, porque ele viu que os seres humanos erraram. Sim. Que estavam errados, estavam equivocados. Então ele veio para que nos ensinar livremente a gente crescer no erro que a gente fez. Isso. Então o errar, né, o falhar, a gente só vê na nossa cultura como negativo, mas não é. Não é. Porque, olha, padre, eu sempre falo, eu não conheço nenhuma criança que aprendeu a andar sem cair. Toda criança, para poder andar, ela precisa cair, ela leva uns tombos. Sim. Faz parte da vida, a gente aprende com os erros, inclusive, e a gente aprende ela vai ficar mais atenta naquilo que ela machucou ela, eu não quero que machuque, então ela vai crescendo. Ela vai prestando mais atenção. E nós também, na vida, né? A gente comete um erro e fala, opa, esse daqui não foi legal, vou ajustar aqui, para tudo na vida, né? E a gente, com essa ideia de que eu preciso ser perfeito, eu já não quero errar. E aí, olha só, né, com essa coisa de querer amar só o que é perfeito, isso é muito narcísico, porque o narciso faz isso, né? Ele olha no seu reflexo e ele só quer a perfeição, ele ama só o que é perfeito. E você tira, né, como base você mesmo, né? Então, quer dizer, todo mundo que não pensa como você, então não serve, né? E a gente não percebe que vai envenenando o nosso próprio lar com relação a isso, ou seja, chega um ponto que eu não consigo acolher os meus familiares. Então, quando alguém é demitido, quando a coisa fica mal, quando alguém fica desempregado, a própria família não consegue fazer esse acolhimento. E era na família que a gente tinha esse suporte. Ou seja, quando eu falhava na sociedade, ainda restava a minha família para me acolher. Estender a mão. E hoje eu não tenho mais tanto a minha família e nem eu mesma. Sabe por quê, padre? Porque como a gente só se aceita na perfeição, a hora que a vida me puxa o tapete, alguma coisa não dá certo na minha vida, as pessoas acabam desistindo de si mesmas, sabe assim? Então, assim, como a gente faz para sair desse jogo que não está sendo Talvez esse também seja um dos motivos, Meirinha, da gente ver no mundo um alto índice de suicídio? Perfeito, perfeito. Sabe? Porque se não for daquele jeito, então não é nada. Porque então, já não tem o respaldo da família, não tem o respaldo da sociedade. Isso. Você fala, então para quê? Eu vou tirar a minha vida, porque não vejo mais sentido. O raciocínio está certo. Então, você sabe que o que a gente precisa, como a gente está vendo que esse modelo que a gente está vivendo, ele é doentio, ou seja, ele não está tirando de nós o melhor, ele está tirando o nosso pior, que é o nosso ser mais agressivo que se volta contra eu mesma. Você entendeu? Então, a raiva, ela vem da frustração. É quando eu quero uma coisa e não consigo fazer. Isso gera raiva, uma certa revolta da vida, do tipo assim, nossa, eu me empenho tanto, eu trabalho tanto, eu sou tão honesta, eu sou tão justa e tal, e a vida e as coisas não acontecem para mim. Então, essa revolta me gera raiva e tem gente que joga essa raiva para fora ou tem gente que joga para dentro e começa a se autodestruir nessa coisa. Por isso a automutilação, por isso esse tipo de sintoma, você entendeu? Então, o que eu quero deixar também para as pessoas é assim, como é que a gente faz? Por que a gente está assim? Em primeiro lugar, que nossa sociedade, ela não amadureceu emocionalmente, psicologicamente. Por quê? Esse pensamento, né, de tratar a nossa vida com um ideal, sabe, de perfeição, isso é mentalidade de criança. Então, a gente precisa amadurecer. Então, como é que a gente amadurece? Mais ou menos assim, ó. Quando você é pequenininho, a mãe ensina você a escovar dente, não é? Sim. Aí a criança faz sozinha. A mãe ensina a criança a trocar de roupa, depois a criança troca sozinha. Então, a mãe ensina várias coisas, comer sozinha, e a criança vai se tornando independente de acordo com esse autocuidado. Mas o que os pais não ensinam? Quando o filho vai mal, o que a mãe faz?
Vamos, filho, levanta dessa cama, vamos lá, não vai ficar aí não. Ela dá força para esse filho, ela motiva esse filho. E quando a gente cresce, a gente deveria fazer isso conosco mesmo, nós devemos fazer isso com a gente. Nós tínhamos que ser a nossa própria mãe. Isso, a gente tem que internalizar a função materna. Como a gente não faz, a gente fica esperando o outro fazer isso pra mim. Eu sempre falo que quando você tá aqui, Meirinha, a hora voa e o assunto é os melhores que tem. Isso, e eu amo estar aqui. Muito obrigada, Obrigado viu? por você estar aqui Muito mais grata. uma vez. Obrigada, Eu amo padre, você, obrigada. viu? Nossa japonesinha mais linda do mundo. Ah, que lindo. Ó, e eu te espero aí, ó. Te espero no domingo, lá nas minhas redes sociais. Deus abençoe você. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Tchau, gente!